Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, no vídeo de hoje eu quero poder falar um pouco sobre o Circuit Break. Ele é um componente aí muito importante para quem trabalha com arquitetura de microserviços. Quando você começa a trabalhar com sistemas distribuídos, onde um microserviço ele chama outro, depende da resposta do outro. O Circuit Break ele pode ser muito interessante de ser implementado. Por quê? Porque nem sempre, nós teremos o melhor dos cenários esperado. E o melhor do cenário esperado seriam todas as nossas aplicações no ar, funcionando perfeitamente. Então vamos considerar que nessa arquitetura de microserviços em sistemas distribuídos, o nosso microserviço A ele chama o B, porém ou o B ele está sendo inicializado, ele não está de pé ainda, ou ele está literalmente fora do ar, ou às vezes ele até está de pé, mas o recurso que a gente está consumindo do B está demorando muito a dar uma resposta. Então, nesses casos, a gente começa a ter um engarrafamento da nossa aplicação. Várias threads começam a chegar na nossa aplicação, ou seja, várias vezes o microserviço A ele está ali sendo invocado e, por ele ainda não ter uma resposta do B, começa a gerar um gargalo, começa a gerar um engarrafamento. Isso gera um engarrafamento para o B também, que acaba ficando congestionado. E com isso a gente começa a ter alguns problemas de muitas threads sendo inicializadas e não sendo finalizadas. Então elas inicializam aguardando uma resposta para serem desfeitas, mas enquanto o B ele não tem uma resposta, ela fica aguardando. Então mais threads em aberto, mais consumo de memória RAM, mais consumo de CPU e com isso a nossa aplicação ela começa a demandar mais da nossa máquina. E isso não é interessante. Então o Circuit Break ele faz parte desses componentes de arquitetura de microserviços que lidam com resiliência. A resiliência numa aplicação de microserviços, nesse design, nessa arquitetura de microserviços, ela tem esse fundamento, ela tem esse princípio de justamente garantir que em cenários de falha, em cenários não esperados, eu tenha algo para devolver ao meu usuário, eu tenha uma devida tratativa, eu tenha soluções para evitar com que a minha aplicação ela fique restartando, ela fique reiniciando, que os pods no Kubernetes sejam desfeitos e sejam reinicializados porque não estão dando conta e a aplicação está morrendo, enfim. Então essas são características de um circuit break e da arquitetura de microserviços que nós precisamos observar, resiliência e etc. Então, assim, uma explicação mais técnica, quando a gente tem um disjuntor, ele por padrão ele está fechado e isso significa que a corrente elétrica ela flui e ela faz ali o seu trabalho, permitindo um funcionamento normal de circuito. Já convertendo nessa explicação para a arquitetura de software, quando o circuit break ele está aberto, significa que a nossa aplicação que chama uma outra aplicação, um outro microserviço, está funcionando normalmente. Então, eu tenho aqui a minha aplicação A, que recebe uma requisição. Essa requisição precisa chamar uma outra requisição, que é a B. E quando o circuit break ele está nesse estado de fechado, significa então que está tudo funcionando normalmente. Ou seja, o A chama o B faz o que tem que fazer, devolve para o A e o A devolve para quem lhe chamou. Este é o melhor dos estados, que é o estado fechado, que é o qual está tudo funcionando. Aí, voltando, falando de disjuntor, quando ocorre uma sobrecarga ou uma condição aí, de curto-circuito, o disjuntor, o circuit break, ele é projetado para poder abrir. Então, ele passa do estado de fechado para aberto. E há ali uma interrupção da corrente, protegendo assim o circuito contra danos. Ou seja, convertendo isso daí também para a área de software, quando a gente tem esse problema e a gente precisa abrir o circuit break, significa que nós temos uma aplicação onde o microserviço B ele ficou fora do ar, ou ele até está no ar, porém o processamento da requisição está lento. Então, quando nós temos esses cenários onde ou o microserviço B está fora do ar, ou o B está até no ar, mas está demorando muito em dar uma resposta, a gente pode, através de algumas configurações, implementar para que, dado tal condição, o circuito ele passe a ficar aberto. E uma vez que eu tenho o circuito aberto, ele não vai nem tentar chamar o microserviço B.
ele já vai cair um outro método que nós chamamos de fallback e eu já vou devolver uma resposta de imediato para quem me chamou. Então, eu tenho uma aplicação aqui, né, para demonstrar para vocês que é o seguinte. O microserviço while seria uma aplicação de produtos, tá aqui, ó. Ele vai me devolver um produto, só que esse produto ele precisa de um histórico de preço. Esse histórico de preço não está dentro desse microserviço de produto, ele está em outro microserviço, que é o microserviço de preço que eu criei aqui, ó, onde ele responde aqui no barra preço, e a única função dele é devolver isso aqui, ó, o preço de 10 e 20. Quando está tudo funcionando perfeitamente, olha só o que acontece quando tudo está funcionando perfeitamente. Aqui, ó, iPhone 15 Pro, smartphone, e aqui eu tenho meu histórico de preço. Se você for dar uma olhada aqui, ó, no meu produto service, olha lá, eu estou instanciando um novo produto 15 Pro, smartphone, e aqui o histórico de preço. Esse histórico de preço ele vem através de quê? De um hash template. Você lembra, né, do hash template, que é uma forma da gente fazer requisição HTTP. Normal, é um hash template que eu estou usando esse endpoint aqui, ó, barra preço, ou seja, está local na minha máquina, 8081. Eu estou subindo ele aqui na 8081, barra preço, normal. Até aí tudo normal. Se der tudo certo, ele me leva uma lista de double, que é exatamente o que está aqui no meu microserviço de preço, uma lista de double. E com isso eu tenho meu histórico de preço. Tá vendo? Perfeito, tudo funcionando como esperado. Aí o que acontece? E se eu colocar aqui um breakpoint nesse endpoint e deixar ele travado aqui? Significa então que eu não tenho uma resposta, né? Eu estou simulando uma demora, né, na resposta desse microserviço de preço. Deu probleminha aqui, peraí, meu microfone desconectou. Deixa eu ver se está sendo áudio, alô, 1, 2, 3. Não, está sendo áudio, beleza. Então o que vai acontecer aqui? Coloquei, né, o breakpoint aqui no de preço, deixa eu ver, ele está aqui, ele vai ficar travado, porém, olha que legal, olha o que vai acontecer. Ele está travado lá, não teve resposta, e olha que bacana, microserviço preço está off. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu implementei o circuit break. Como que eu fiz a implementação desse circuit break? A primeira coisa que eu configurei aqui é o seguinte, um tempo limite para que eu possa obter uma resposta desse meu microserviço B, que seria o de preço. Eu coloquei aqui 3 segundos. No que deu 3 segundos, automaticamente ele lança uma exceção e essa exceção vai invocar esse método aqui, ó, fallback. Esse meu fallback, ele lança uma runtime exception, uma exceção do tipo runtime, e eu passo essa mensagem de que o microserviço preço ele está offline. Então, para vocês darem uma olhada, eu posso muito bem fazer o seguinte, ó, em vez de 3, eu vou colocar 10, né? 3 é muito pouco, né? Vou colocar 10. Vamos considerar que é um microserviço que eu considero que 10 segundos já é mais do que o suficiente. Então, o que vai acontecer? Ele está lá esperando a resposta. A resposta está aqui, ó, ela está travada. E ele está esperando. Vai dar os 10 segundos, ele não obteve uma resposta, olha lá, 10 segundos e 12 milésimos, né? Pronto, microserviço preço, ele está offline. Aí eu fiz uma outra configuração aqui da minha aplicação, que é essa daqui, ó, que é o número de tentativas que eu fico observando, ou seja, a primeira já deu falha, certo? Então o que acontece? Se as minhas 5 últimas tentativas, né, nesse intervalo das 5 últimas, se 75% der falha, o que vai acontecer? Ele vai passar para o estado de aberto. O estado de aberto, conforme eu expliquei anteriormente, é o estado que simplesmente já vai invocar aqui esse fallback direto, ele não vai nem tentar chamar o B. E ele vai ficar nesse estado de aberto, ele vai abrir o estado por 20 segundos. Então, durante 20 segundos ele vai continuar aberto. Ou seja, se nesse período você ficar fazendo requisição, nem adianta. Ele já vai bater direto no fallback até dar esses 20 segundos. Quando der os 20 segundos, aí de novo ele vai tentar aqui analisar. Ele vai analisar as novas 5 últimas tentativas. Esses 75% das tentativas ocorrerem falha. Aí de novo ele volta para os 20 segundos de estado aberto e fica nesse loop.
Para que a gente possa visualizar melhor, eu vou colocar aqui um tempo máximo de 2 e é isso, né? Então ele vai analisar as 5 últimas, se 75% der falha, ele já vai passar para aberto e vai ficar 20 segundos em aberto. Então vamos lá. 2 segundos, não teve resposta, falhou. Perfeito. Uma, então beleza, já tem uma. 2, 3, 4, 5. Olha lá. Agora lá, não dá nem mais 2 segundos, lá, tudo milésimos de segundos. Ele já cai no fallback direto, ele nem tenta a requisição. Por quê? Porque o circuito ele está aberto. Porém, vai passar os 20 segundos e quando der os 20 segundos, ele já vai tentar fazer a requisição novamente. Aí ele já vai tentar lá fazer a requisição novamente. Até dar aquela porcentagem e ele passar, né? E se atender os 75% de falha, ele passar por estado de aberto de novo. Então, recapitulando, esta minha configuração, vou deixar esse código no GitHub, é o tempo limite que ele vai aguardar uma resposta. Deu 2 segundos, ele já lança uma falha, ele já interpreta como uma falha, e quando lança uma falha, este meu fallback ele é acionado, e quando ele é acionado, eu lanço uma exceção, e quando eu lanço uma exceção, eu coloquei aqui um handler global de exceções, ou seja, o que esse handler ele está fazendo? Ele está observando, ou seja, toda vez que cair aqui uma exceção do tipo microserviço off, que é justamente a qual que eu estou lançando aqui no meu fallback, ele devolve aqui um status code 500 e passa a mensagem de erro que eu estou passando aqui. Então, por isso que eu tenho essa resposta aqui, ó. Entendeu? Porque o meu fallback ele justamente está lançando uma exceção, minha exceção cai aqui nesse meu manipulador geral de exceções e com isso eu estou dando o retorno 500, olha lá, internal server erro, que é justamente o código 500 e estou passando também a mensagem. Então tá aqui a mensagem e o código. Então basicamente é isso que está acontecendo. Então beleza, voltando para cá. Deu 2 segundos, né? É só um exemplo. Deu 2 segundos. Beleza. Não tive resposta? Então ele já cai aqui, uma tentativa. Aí vamos lá. 2, 3, 4, 5. No que você fez isso 5 vezes e as 5 caíram no fallback, as 5 deram erro, as 5 deram ali um timeout, significa então que eu tive uma falha de 100%, ou seja, até passou de 75%. Como foi, né, superior, né, porque aqui tem que ser ou igual ou maior que 75. Como foi maior do que 75, o que vai acontecer? Ele já vai passar, né, o estado para aberto. E ele vai permanecer durante 20 segundos aberto. Quando ele permanece esses 20 segundos em aberto, significa então que durante 20 segundos, quando você, né, quando a requisição ela bater ali no microserviço A e em tese, né, ele deveria, né, chamar o B, quando ele tiver com o status aberto, ele nem vai chamar o B. Ele já vai cair no fallback direto, por ele entender que o circuito ele está aberto. Até que ele volte novamente a operar depois desses 20 segundos e assim, né, ele vai fazer toda uma análise de novo para poder ver as últimas 5 tentativas, verificar se 75% deu falha e etc. Então vamos considerar, por exemplo, que das suas 5 últimas, vamos supor que a primeira até que deu certo, mas a segunda, a terceira, a quarta e a quinta deram falha. Então isso daria 80% de falha, por exemplo. Né? Se deu 80% de falha, então ele também vai atender aqui a condição e ele também vai passar para o estado de aberto. Agora vamos supor que das últimas 5, 2 deram como sucesso. Então ficaria 40% de sucesso e 60% de falha. Como 60 é menor que 75, então ele não vai abrir o circuito, entendeu? Desde que você faça mais uma. Porque aí se você fizer mais uma e ela falhar, então as suas 5 últimas será com uma de sucesso e 4 de falhas. Então já volta para os 80% de falha de novo.
né, que seria maior que 75, então ele passa para o estado aberto novamente. Então, basicamente, é isso, né, que eu tinha para poder abordar para vocês, né? Eu expliquei um pouquinho de como que funciona, né, o Circuit Break numa arquitetura de microserviços. É muito importante, né, você estar implementando ele. Eu tenho até aqui um desenho, né? Você fez uma requisição, um usuário foi lá no determinado produto e clicou lá na telinha, né, para obter os dados do produto. Aí ele chamou esse microserviço A para obter os dados do produto, ele montou ali todos os dados e também precisou chamar o B, né, para poder obter o preço. Só que o B, né, ele está demorando, como é o nosso caso, né, ele está travado aqui. Então, beleza, ele está aqui processando. E com isso, mais outros usuários estão fazendo a mesma coisa. Aí o que você tem? Você tem várias requisições que estão processando, nenhuma delas terminaram, entendeu? Todas elas estão em aberto. Então você possui, né, com isso, você possui mais threads em aberto. As threads estão ali rodando em background. Você tem mais consumo de memória RAM, você tem mais consumo de CPU. Você começa a ter gargalo na tua aplicação. Sobrecarrega o microserviço B, sobrecarrega o microserviço A. O teu usuário, ele fica sem resposta, entendeu? É porque aqui a gente está configurando 2 segundos. 2 segundos também não é nada. Óbvio que esse timeout aqui, ele tá ridículo, né? É um timeout muito pequeno. Mas da tua aplicação, cara, você pode estar lidando aí com, de fato, serviços que estão ali demorando 1, 2 minutos de resposta. E de acordo ali com a tua aplicação, você considera que isso daí já seja um tempo muito longo, entendeu? Eu considero que até uns 40 segundos, para o contexto da minha aplicação, já seja mais que o suficiente. Então você vai e ajusta, entendeu? Você vai e se adequa. Eu coloquei 2 só para poder ser rápido. Mas aí você faz, né, uma análise e vê o tempo limite que faz sentido ali para o contexto da tua aplicação. E como eu falei, é muito importante para que você evite, né, esse congestionamento, né, esses consumos aí de recurso da tua máquina, para que o seu cliente tenha uma resposta, né? Porque aqui, ó, tudo bem que eu coloquei 2 e 2 é muito pouco, mas por exemplo 10, vamos considerar que eu tenho um projeto muito pequeno e 10 segundos já seja muita coisa. Então o que vai acontecer? Vou fazer aqui a requisição, mas pelo menos em 10 segundos eu vou ter uma resposta. Não vai ficar aquele load lá no front-end, por exemplo, né? Se tiver um front-end, não vai ficar aquele load lá carregando infinitamente. Pelo menos em 10 segundos já vai estar a mensagem lá, ó. Um erro inesperado aconteceu, alguma coisa aconteceu lá, os 10 segundos. Ó, alguma coisa aconteceu. Então, o cliente que está ali, né, na tela, ele sabe que está passando por uma manutenção ou uma instabilidade, coisa do tipo. Agora, a coisa ruim é você não implementar isso. Aí você tem um microserviço aqui que talvez está até funcionando, mas está demorando muitos minutos em responder, e o cliente está lá aguardando. Ele não sabe se travou, não sabe se deu algum problema, e às vezes ele começa a fazer um monte de refresh, e são mais requisições que estão sendo lançadas. Ele fica ali, ó, clicando toda hora, enviar, buscar dados do produto. Ele está clicando, e às vezes, ó, se a sua aplicação não tem uma tratativa, né, para poder evitar essas requisições duplicadas, às vezes, ó, mais um monte de requisição do mesmo usuário ainda por cima. E aquele congestionamento terrível. Então o Circuit Break é algo extremamente importante a ser implementado. Faz parte, né, é um componente muito importante da arquitetura de microserviços, na arquitetura de sistemas distribuídos. E eu espero que você consiga, né, através desse exemplo, né, compreender. Vou deixar o código no GitHub, clona o projeto, analisa, vê o código. E se tiver alguma dúvida, pode comentar no vídeo ou me chamar no meu LinkedIn. Valeu, galera. Grande abraço. Tamo junto.